Deus. A palavra de Deus diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, os versículos 1 e 2. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nessa meditação, nessa oportunidade, no livro de Atos, no capítulo 13, registra a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que por coincidência ele no capítulo 13 ele começa a ser chamado de Saulo, e antes que termine o capítulo 13 ele então é já chamado de Paulo. Começa falando Barnabé e Saulo, depois Saulo e Barnabé, e por último Paulo e Barnabé, lá no versículo 50. Outra observação que a gente faz também é que no capítulo 13 fala do Espírito Santo no início, versículo 1 e 2, e termina o versículo 52 dizendo: os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo do Senhor. A primeira coisa que nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, que é o início da igreja primitiva, é a ação direta do Espírito Santo na igreja, fazendo com que a igreja se disseminasse, que a palavra de Deus corresse aos quatro cantos do Oriente, se propagando pela Europa e Ásia, e indo e chegando até os confins da terra, e começa no livro de Atos dos Apóstolos. E no versículo 1, na igreja de Antioquia, estavam reunidos profetas e mestres. Não era qualquer um, não. Eram pessoas que conheciam Jesus, que viveram com Jesus, que tiveram experiências com Jesus, que conheciam a verdade e a palavra de Deus, que tinham experiências com Deus, aleluia, e pode-se dizer aqui que nenhum deles se achava melhor do que o outro, porque dentro da igreja primitiva, quem governava, quem mandava era o Espírito Santo de Deus, aleluia. E lá no meio deles estava um certo Saulo, glória seja dada ao nome do Senhor, que estava reunido lá e servindo a Deus, como diz no versículo de número 2, servia a Deus, jejuava, e de repente, numa daquelas orações, numa daquelas reuniões em que alguém instruía acerca da palavra, o Espírito Santo começa a falar, aleluia Jesus, glória a Deus. E quando a Bíblia diz que o Espírito Santo começa a falar, a primeira coisa que nós entendemos aqui é que nós precisamos que o Espírito Santo fale conosco. Nós precisamos da direção do Espírito Santo na nossa vida. Lá na igreja de Antioquia, no capítulo 13, quem separava obreiro era o Espírito Santo de Deus. E tudo que a igreja precisa é do Espírito Santo de Deus. Já está registrado lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 12, versículo 8 adiante, acerca dos dons do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Capítulo 12, versículo de número 8 em diante. Os 9 dons do Espírito Santo. Os dons que revelam, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito. Esses 3 dons que revelam, dons que operam, são 3, o dom da fé, dom do milagre, dom da cura.
E os dons que falam são 3 também: línguas, variedades de línguas, interpretações e profecia. Tudo isso a igreja precisa dos dons do Espírito Santo. A igreja, para ter sucesso, não volume, não. A igreja, para ser vitoriosa, por exemplo, quando entra lá dentro o doente, e esse doente sai curado, isso significa que o Espírito Santo de Deus está lá. Quando entra alguém aprisionado pelas cadeias do diabo e sai de lá liberto, é porque o Espírito Santo de Deus está lá operando, aleluia. Quando existe a revelação da palavra da sabedoria, do conhecimento, quando está lá o discernimento de Deus, aleluia, para aquele que está dirigindo o culto, revelando a ele: este pode subir no altar, esse não pode subir no altar. Então nós vamos ver o poder de Deus dentro das igrejas. Nós clamamos, nós ansiamos por um grande avivamento, por um avivamento no nosso tempo. O avivamento que nós queremos, o avivamento que nós precisamos é deixar o Espírito Santo coordenar, mandar, governar, dirigir, operar no nosso meio. Quem disse, estavam ali os mestres, mas quem disse que Saulo, tão novo, seria ele então separado? E o Espírito Santo é enfático em dizer: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Oh, aleluia! Estavam servindo ao Senhor, estavam jejuando, e a manifestação de Deus. E quem foi Saulo? Se tornou num Paulo, ainda no mesmo capítulo 13, e faz a segunda, a terceira viagem missionária. E quem foi Paulo? Escritor de 13 epístolas, são as chamadas epístolas paulinas. Está aí a palavra de Deus recheadas de doutrinas de um homem que ouvia o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Como nós precisamos voltar ao primeiro amor. Como nós precisamos voltar aos primórdios daquela época, sem contaminação, em santidade, em jejuns, em oração, em busca da direção do Deus Espírito Santo. Porque diz a Bíblia que Jesus subiu e ele, Jesus, falou: eu vou deixar o Consolador. Se eu não vou, ele não vem. E a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 1 em diante, que veio então um vento veemente, tomou aquela reunião e quase 120 pessoas foram seladas pelo Espírito Santo de Deus, e ali começou a se propagar a igreja de Jesus no começo, e nunca mais deixou de crescer, porque o Espírito Santo de Deus era com eles. Eu tenho a impressão que é por isso que a Bíblia diz lá no livro do Apocalipse, a uma das cartas que o anjo escreve, que Jesus escreve ao anjo da igreja: sei que tem pouca força, mas guardaste a minha palavra. Aleluia! O que nós precisamos? Da direção do Espírito Santo de Deus, desse soberano Deus que não nos deixará errar, desse Deus tremendo que não deixará com que nós venhamos cometer equívocos. Desse Deus, nós precisamos desse Deus Espírito Santo que não vai deixar nós falhar. Irá nos conduzir nessa terra em vitória. E se sofrermos alguma agrura, perseguição, Ele estará ali conosco, nos consolando, porque somos sujeitos ao poder, ao Deus chamado Espírito Santo do